Com a palavra, produtores de leite. Vamos pegar uma vaca que produz ali 30, 40 quilos de leite por dia. Isso são as vacas mais fraquinhas, porque as vacas boas é de 50 a 60 litros de leite. Depois da polêmica dos últimos dias que surgiu com o vídeo do Márcio Garcia junto com a Mercy, muitos produtores de leite vieram se defender e mostrar o quanto nós veganos estamos errados ao debater a questão do consumo, da produção de leite. Então vamos acompanhar o que uma produtora comentou a respeito e eu vou mostrar que, ao defender, eles mesmos mostram o quanto essa indústria é ligada à exploração, ao uso e sim, à crueldade e morte de animais. Mesmo eles não tentando mostrar isso, tentando romantizar algo que não deveria ser romantizado, ainda que a gente sabe que a herança cultural, o contexto em que essas pessoas vivem, foram criadas, façam com que elas defendam o que elas aprenderam a ver como algo normal. Não vamos julgar as pessoas, não, mas vamos entender o que tem por trás disso tudo. Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Stephanie, trabalho com pecuária leiteira. Meus pais criaram 3 filhos e sustentaram uma casa durante anos trabalhando com produção de leite para outros proprietários. E hoje a gente tem nossa própria produção, que é onde eu tô no curral agora. E eu, sendo estudante de medicina veterinária e influência do meio agro, tenho a obrigação e a responsabilidade de vir aqui macetar um caboquinho chamado Márcio Garcia. Bom, rapidinho, dizer que a terceira geração, que passou de pai para filho, de neto para pai e tal, acaba gerando uma empatia, né? Essa é uma argumentação para mostrar para as pessoas que, olha, a gente faz isso, a gente se esforça, é um trabalho duro. E olha, eu acho que a gente, como eu falei inicialmente, não deve julgar as pessoas e entender o contexto que as faz defender fervorosamente aquilo que elas aprenderam a viver e a desenvolver. Mas isso não é um argumento que possa ser levado em conta para a gente debater a questão da exploração de animais para produção e consumo de leite. Então esse é um ponto bem sutil que gera, assim, muita gente fala, coitados, caramba, se esforçam. Claro, a gente sabe, não é deixá-los como vilões e tal, não. É dar oportunidade, inclusive, deles perceberem que é possível mudar. Mas vamos lá, a essência do nosso bate-papo não é esse. Vamos lá, vamos continuar. Fazendas onde não tem o composto, na maioria das vezes tem pastos formados onde as vacas se alimentam na época das águas, na época da chuva. Só que, como nós estamos em época de seca, as vacas ficam confinadas. Mas é porque elas deviam estar no pasto. Não tem pasto nessa época. Elas vão comer o que no pasto? O que elas vão fazer no pasto? Vão pegar carrapato e pegar doença. Quando elas estão confinadas, elas têm comida no coxo 24 horas por dia. Então, independente da hora que você for lá, elas têm comida no coxo. E elas também têm acesso à água fresca. Nesse exato momento, elas estão todas aqui deitadas, descansando, ruminando, esperando a hora de tirar leite, porque já comeram e ainda tem ração no coxo. Quando der fome de novo, elas vêm aqui e comem. Aqui um primeiro ponto que revela como utilizam argumentos conforme a necessidade. Eu digo, e é sabido, não por muita gente, que aqui no Brasil, mesmo animais em pasto, em alguns momentos, sim, consomem ração. Em épocas do ano em que o pasto não está volumoso, está mais seco e tal. E isso é um fator que muitas vezes eles não comentam. Quando eles dizem a sua soja, o seu milho, eles estão acabando com as florestas e tal. Olha aí. É fato, ninguém come tanto tofu ou estoura tanta pipoca a ponto da gente ter as maiores monoculturas ligadas à soja e milho. É exatamente porque animais de produção consomem, mesmo animais soltos no pasto. Tá aí, pra gente entender. Aliás, um número que pouca gente sabe, no Brasil, em torno de 22% de todo o território brasileiro é utilizado como pasto para vacas leiteiras, bois e outros animais, mas principalmente eles. E somente 8% é utilizado pela agricultura, sendo que dentro desses 8% a gente tem grandes monoculturas que são utilizadas para que esses animais sejam alimentados, como a Stephanie agora disse. Então, só um parênteses aí, porque eu disse, às vezes eles querem mostrar uma coisa e acabam revelando outra na defesa dessa questão. Então,
para dizer que, olha, os animais têm comida, é por isso que eles comem ração e tal, acaba se revelando um outro fator que é comum a gente ver eles tentarem esconder. Olha que interessante, hein? Mas independente, vamos lá, tudo isso que acontece, Stephanie, produtores de leite, isso faz parte da própria exploração que o setor, que a indústria do leite desenvolve. E aí tem que solucionar de algum jeito, porque sim, vocês não vão deixar os animais morrer de fome, né? A não ser que eles não tenham valor nenhum, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Em fazenda de produção, como acontece aqui em casa, a gente usa sim a inseminação, mas para que usa a inseminação, Stephanie? Não é mais fácil colocar com boi, que já é o processo normal da natureza? As fazendas que ainda usam o boi nesse processo de fecundação, normalmente é um boi para um rebanho inteiro. Assim como nos seres humanos, os animais também transmitem doenças de forma sexual. Vamos supor que tem uma vaca doente com brucelose. Essa vaca entrou no cio, o boi foi lá e enxertou ela. Esse boi contraiu a brucelose. Quando ele for enxertar as outras vacas, ele vai transmitir a brucelose para as outras vacas. Também tem a possibilidade dele ter alguma doença que ele transmitir. Então a inseminação artificial diminui esse risco de contaminação do rebanho todo. Porque quando o rebanho tem alguma doença, a brucelose, que é a que a gente está usando de exemplo, todo animal contaminado tem que ir para o abate. E ainda tem o fato da inseminação artificial servir para o melhoramento genético, e hoje em dia existe uma coisa chamada semissexado. Para a produção de leite, bezerro macho não serve, boi não dá leite. Então, o semissexado, semina a vaca com esse sêmen, você tem ali quase 100% de certeza de que vai nascer uma fêmea fruto dessa inseminação. Olha aí, ó. Quando se fala de inseminação, dá-se também a ideia de que estão preocupados com os animais, né? E na verdade, vamos lá, primeira coisa de tudo, você sabe como coletam o sêmen dos animais, no caso dos machos? Dá uma olhada, vê se isso é algo pensado no animal. Veja se isso é uma preocupação com os interesses, com os direitos que os animais têm por si só, por serem indivíduos detentores de vontades, que lutam por suas vidas, que têm seus relacionamentos com a espécie. Dá uma olhada como é a inseminação. Eu não vou pôr imagem não de vídeo, só uma foto para você ter uma ideia. Olha só. Pois é, eu nem preciso ficar argumentando para você, para Stephanie ou para qualquer um do setor que isso é um absurdo, que isso não tem nada a ver com uma relação de respeito com os animais, como eles tentam mostrar, como se esses indivíduos servissem apenas para isso. E é o que eles dizem. Eles muitas vezes dizem, não, mas esses animais foram feitos para isso. Não, nós é que criamos essa relação de exploração e aí saímos dizendo que o animal serve para isso. De jeito nenhum. E aí sobre a inseminação nas vacas, sobre as vacas, até acho legal que ela reforce a ideia de que sim, isso acontece. Porque eu já vi muita gente do setor dizer que não, vocês exageram, isso é em algumas propriedades, em algumas situações, não. Isso é generalizado, acontece na maioria dos locais. E eu não preciso nem dizer que isso é de uma forma forçada, né? Prendem o animal, nem vou colocar. Aliás, está uma foto aqui para vocês verem. Prendem o animal, é algo totalmente invasivo, né? Totalmente diferente do que seria numa relação normal entre espécies. Olha aí, até o que a gente tem que falar. Então, assim, é indefensável. E tudo isso acontece, me desculpa, Stephanie, não é pensando no animal. É pensando na produção de vocês, é pensando em fazer com que esse animal cada vez mais produza, cada vez mais, sempre dando à luz. E aí vocês tiram a quantidade de leite que em breve você vai falar no seu vídeo. Então é uma forma de romantizar aquilo que na verdade é indefensável, porque isso é uma violência contra a vaca, contra esses indivíduos que não se colocariam isso de forma disposta ou por sua própria vontade. Pensa bem, Stephanie. Pensa bem. Pense no animal, não só na sua produção. Isso eu estou falando para você, mas vale para todos os outros produtores e quem consome também. Esse sêmen sexado. A ideia disso é exatamente evitar o que acontece com os machos, porque os machos nessa indústria ou são descartados, né, imediatamente, ou então eles ficam durante um tempo, né? Existem alguns, vou deixar uma foto aí também, existem algumas produções que fazem com que eles cresçam de uma forma totalmente cruel, presos em espaços minúsculos, para que eles cresçam só um pouco mais e são vendidos uma carne mais macia, que muita gente valoriza. Então aí entra nesse ponto, né? Esses animais não têm valor,
mas aí arruma uma forma muito cruel de transformar isso em algum valor. Mas de forma geral, esses animais são descartados. Os machos são descartados. Por isso que ela falou desse sêmen sexado, que é mais caro e não tem o mesmo desempenho de sêmen não sexado. Por isso, muitas propriedades ainda não usam. Mas usando ou não, você percebe que isso tem exatamente o carimbo da ideia de exploração animal. E é interessante como eles falam como se fosse algo, olha, nós estamos preocupados com os animais. Não, essa ideia é melhorar a produção, aumentar a produção, fazer com que eles ganhem e lucrem mais. E ainda tem o fato da inseminação artificial servir para o melhoramento genético. Vamos pegar uma vaca que produz ali 30, 40 quilos de leite por dia. Isso são as vacas mais fraquinhas, porque as vacas boas é de 50 a 60 litros de leite. Não existe na natureza, nem em lugar nenhum, como um bezerro mamar 60 litros de leite no dia. Não tem como. Um bezerro com 3 meses precisa de 6 litros de leite, mais alimentação. Ah, e aí vem aquele termo que eu adoro, melhoramento genético. Melhoramento para quem? Essa é uma pergunta muito boa, porque na verdade isso é um pioramento da espécie. Para o indivíduo isso é péssimo. Por quê? Porque prepara ele para algo relacionado à exploração. Ele vai sendo cada vez mais condicionado estruturalmente para ser explorado, no caso, para produzir mais leite. É verdade o que a Jéssica falou, eles têm que arrumar um jeito de tirar, mas essa já é uma consequência da exploração. Esses animais não deveriam produzir essa quantidade de leite. Isso é um absurdo, isso é uma crueldade enorme e que faz parte da essência da indústria leiteira. Seja nos pequenos, nos médios, como a Stephanie mesmo está falando aí, e nos grandes produtores. Por quê? Porque a ideia é se conseguir o máximo do animal. E aí, diante desse contexto, tenta-se lidar para melhorar aquilo que é, em essência, crueldade contra eles. Então essa fala demonstra exatamente a característica da relação e da exploração que a indústria leiteira tem contra as vacas, contra todos esses animais que fazem parte desse processo. Bom, tem fazendas de grande produção que chegam a ordenhar a vaca 3 vezes por dia, mas não tem como o ser humano fazer esse trabalho para o leite ser comercializado. Aqui em casa são 19 vacas em lactação. A gente tira por média ali 400 litros de leite por dia. Como é que o ser humano vai ficar fazendo isso aqui para tirar 400 litros de leite fazendo isso aqui? E fazendo isso 30 dias no mês, 365 dias no ano. Não tem ser humano que aguenta, a máquina tá aí para facilitar nosso trabalho. Você quer ver? Fica fazendo esse movimento aqui, ó. Você não aguenta fazer isso durante 10 minutos. Isso porque você não tá pondo força. Imagina você pôr força fazendo esse movimento para tirar o leite da vaca. Não tem ser humano no mundo que aguenta, gente. E aí, para terminar, ela não falou e geralmente não se fala, né? Porque a vaca, eles esperam, como dito aí, a produção. Quanto mais produzir, se elas estão bem e tal, elas produzem mais. Isso para eles é sinal de saúde. Eu já falei que isso é sinal de exploração. Mas, olha aí, elas estão bem, estão produzindo, mas elas vão envelhecendo e a produção cai. E aí, não tem aposentadoria. E aí é descarte. E aí esses animais viram hambúrgueres, viram outros tipos de carne com menor valor. Por quê? Porque já não servem mais para produzir o leite. Ou você acha que elas vão para colônias de férias, onde vacas com mais idade acabam curtindo o resto da sua vida? Não, elas vão para o caminhão, vão participar desse processo de um transporte violento, sofrido, que faz com que esses animais que já não têm tanta capacidade física, né, por todo histórico de exploração, acabem passando por tudo isso. E aí eu quero finalizar o vídeo reforçando que tudo isso que a gente está falando, que a gente está mostrando e que esse vídeo apresentou, tem alguns aspectos bem fáceis da gente perceber. Primeiro, não, a gente não quer que essas pessoas que produzam leite não tenham outra opção. Vamos lá, vamos produzir outro tipo de alimento que não tenha relação com exploração animal. Segundo, a gente não quer de maneira alguma mostrar que quem consome, é uma pessoa que não pensa, que não. É que naturalmente a gente herdou uma ideia de que está tudo bem, que o nosso leitinho, né, inocente, ele está sendo produzido com maior cuidado. Infelizmente não é essa a realidade.
Por quê? Porque a essência de qualquer produção é retirar aquilo do animal. E vai se fazer o máximo possível, como foi mostrado aí, para se retirar mais e mais leite ou qualquer outro produto do animal. É o que acontece com galinhas poedeiras, é o que acontece com animais de corte, onde se procura cada vez mais animais com carne, volumosos, que cresçam cada vez mais rápido. Então é isso, fica cada vez mais claro que mesmo quando se tenta defender, mesmo quando eles querem mostrar o lado deles, é muito fácil detectar como tudo isso é cruel e explora milhões e milhões de animais. Na verdade, bilhões deles. E você pode mudar. Espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário e até o próximo vídeo. Vegflix, o universo veg em um só canal.